tudo a ver, porque esse prato foi criado especialmente para a Exposul Rural. Então, a gente aqui está agregando a agricultura, a gente está agregando o que nós, capixabas, temos de importante, né? Então, aqui só tem coisa boa. Eu vou ficar pertinho delas aqui. Mas aqui, me conta, que monte de cachaça é esse aqui? Você vai fazer um prato com cachaça? Sim, sim. Nós vamos fazer um risoto de leite. Deixa- Então, o risoto, ele é feito de um arroz especial. E esse arroz especial, ele precisa ser deglaçado. Então, a gente vai deglaçar Já com começaram cachaça. esse pessoal que é chefe, eles acham que a gente fala francês, sei lá o que é isso. Mas tá bom. Deglaçado. Deglaçar. Não é xingamento não, né? Não, não. A gente só vai jogar um Seu algo... deglaçado, não é? A Parece? gente vai jogar um algo para que os poros do arroz se abram. Então, quando a gente começar a jogar o leite que está aromatizado... Poros do arroz? Aham. Gente, eu não dou conta, não. Então, aí quando a gente começar a jogar o leite, que já vai estar aromatizado, leite de qualidade também, a gente valorizou a agricultura e pecuária, montando esse prato, por isso que a gente vai usar a cachaça, porque o leite, ele não pode talhar. Se eu uso um vinho aqui para deglaçar esse arroz, ele tem acidez, e a acidez com leite não combina, né? Então, por isso, o uso da cachaça e coisa que a gente mais tem de coisa boa. Nós estamos com a linguiça artesanal, totalmente artesanal, que é a linguiça Thompson, né? Então, é um produto de muito boa qualidade. Então, linguiça de boa qualidade, cachaça de boa qualidade, um caldo perfeito, não tem como sair um prato ruim, né? A gente montou um prato exclusivo com leite, né? O leite Celita. A gente aromatizou esse arroz que a gente vai fazer, o risoto. Então, a gente aromatizou o leite, usou o leite Celita. Então, vai ficar perfeito. E finalizando, com manteiga, é a melhor de todas. Não tem como ficar ruim, né? O risoto normalmente é um prato que você come com arroz mais al dente ali. Mais al dente, mas nós, brasileiros, a gente não tem esse costume de comer arroz al dente, macarrão al dente. Então, isso vai demandar o tempo de acordo com o que eu quero, com o que minha família gosta. Entende? Entendi. O tempo de cocção varia do arroz é o que vai definir o seu tempo de prato. Entre você começar e terminar seu risoto, 30 minutinhos para você fazer com calma. Se chegar uma visita lá, você pode ali do seu lado, acelerar ali, que com meia hora você bota a comida na mesa. Dessa aqui do Espírito Santo perfeito, fala assim, fica aí me vigiando, enquanto a gente vai conversando, toma uma cachaçinha, perfeito. Leva pra cozinha logo, fica todo mundo lá na cozinha, bate um papo, vai cozinhando. Isso aí. Beleza. Então, gente, a gente vai começar colocando fogo aqui. Vamos aquecer a panela. Vamos aquecer a panela porque quando a gente pensou nesse prato, nós pensamos em fazer um prato de panela única. Coisa que seja muito tranquila, muito fácil de fazer, que não dê trabalho e nem suje muita louça, né? Porque ninguém gosta de lavar louça. Então, por isso que a gente pensou nesse prato de panela única. Eu vou fazendo aqui, vou montando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando comigo, pode chamar. A gente está aqui com o professor Charles, a nossa aluna Natalina, ela é formanda do ano passado, já é técnica, né? Então, eles vão ficar me auxiliando e eu vou ficar aqui na panela, beleza? Para começar, vamos colocar azeite, bastante azeite na panela. Vamos deixar ele aquecer um pouco e vamos entrar com a cebola. A cebola, ela entra aqui de início, mas nós não queremos que essa cebola frite. A gente vai só suar ela.
Agora eu vou deixar essa cebola aqui suar um pouquinho. Ela vai ficar um pouquinho transparente, porém, ela não pode fritar. Por quê? O risoto, ele é um prato delicado. O risoto, a gente quando vai saborear, a gente precisa sentir todos os sabores. E o astro rei do risoto é sempre o arroz. Então, quanto mais delicado a gente puder deixar, melhor. Beleza? Agora a gente vai entrar com o nosso amigo alho, porque nós brasileiros gostamos de alho, só que a gente não vai exagerar para ele não brigar com os outros ingredientes, sempre na medida. Como aqui a minha porção é muito, então essa quantidade é o suficiente. Ele ainda está aqui suando, ele não ficou transparente ainda. Eu tenho que estar sempre mexendo e de olho nessa cebola, para que ela não queime. E aqui eu ainda estou tendo um pouquinho de dificuldade, porque o fogo ele é redondo e pega só em volta da panela, ele não está pegando no centro. Bom, ele começa a ficar transparente já. Já está quase na hora de jogar o arroz. O primeiro teste que eu fiz desse prato, eu fritei a linguiça. Tirei a capa dela e fritei ela até ela ficar dissolvida igual uma carninha moída, bem soltinha. Aí eu retirei a linguiça daqui e comecei esse passo que eu estou fazendo aqui, tá? Por isso que eu falei que é de uma panela única. Porém, aqui a gente não tem todo esse tempo para fritar, para fazer tudo devagarzinho. Agora eu vou entrar com o arroz. Normalmente a conta que a gente faz em casa, se eu vou fazer um risoto em casa, é de uma xícara de café por pessoa ou 50 gramas por pessoa, porque depois ele rende bastante. Aqui eu vou continuar mexendo até que eu sinta, que eu veja que o arroz ele tá transparentezinho por fora e bem branquinho por dentro, tá? Aí eu vou entrar com a cachaça, que é para a gente deglaçar esse arroz. Vou deixar evaporar todo o álcool e depois, mais um pouquinho, e depois que eu começo a colocar o caldo. Deixa eu baixar. Pronto, ele começou a querer dar uma sapecada aqui e não pode. Pronto, ele já está transparentinho por fora. Ó, dá para ver direitinho, ó. Ele muda, você vê nitidamente que ele muda. Agora eu vou entrar com a cachaça. Joga de uma vez, Nath, por favor. Eu poderia flambar aqui, só que eu não vou fazer isso aqui, porque é meio perigoso. Só que aí eu vou deixar ele agora evaporar todo o álcool para eu entrar com o caldo. Enquanto eu sentir cheiro de álcool, eu não posso estar colocando o caldo. Silvana, você falou mas no começo da live, mas eu acho que vale a pena repetir. Por que que não pode fazer com vinho? Por que que você está fazendo com a cachaça? Então, gente... Normalmente o risoto é com vinho, né? Normalmente o risoto é com vinho, um bom vinho, um vinho seco, né? Sempre, de preferência, um vinho branco e seco. A escolha da cachaça foi porque nós...
O vinho, ele é ácido. Então, o leite junto com ácido, ele não combina, ele vai talhar. Então, como nós estamos priorizando o leite, então a gente escolheu a cachaça e também para agregar sabor junto com a linguiça. É uma combinação muito boa. Agora eu vou colocar aqui bastante leite, porque eu sei que esse início, ele demora para cozinhar. Então eu posso colocar bastante leite aromatizado aqui, vou mexer e vou esperar ele secar. Assim que ele for secando, eu vou agregando mais leite. Tá bom. Bota lá. O risoto, ele é um prato que a gente precisa de tempo para ele. Ele é um prato que você deixa a pessoa lá esperando, sentadinha, conversando com você. E depois a gente serve o risoto. Ele tem que ser servido imediatamente após pronto. Então ele é um prato que você espera por ele não espera por você. Quanto tempo mais ou menos leva? Então, o risoto, ele vai depender do grão, da qualidade do grão que eu quero. Se eu quero ele com uma mordedura mais tenra ou se eu quero ele mais macio. Então, nós brasileiros, a gente gosta dele mais macio, mais molinho. Então, isso demora um pouquinho mais de tempo, que é por volta de uns 27 minutos, mais ou menos. Então, gente, prepara que daqui a meia hora nós estamos nos deliciando. Isso aí. Agora é esperar. Enquanto isso, a gente pode ir conversando. Se tiver uma visita na sua casa, a gente deixa essa visita fazendo uma caipirinha boa, essa cachaça boa, né? Isso é muito bom, porque tem prato que você tem que fazer e logo pôr na mesa e atrapalha a conversa. Isso aí. O risoto ajuda a prosa. Ajuda, porque você bota a pessoa do seu lado ali para ir conversando com você enquanto fica pronto. Eu quero só acrescentar aqui que esse prato foi encomendado pelos organizadores do evento, que fizesse a nossa chefe de cozinha, Silvana Cordeiro, fizesse um prato com produtos que estavam sendo expostos aqui no evento. E ela criou esse risoto. Ela está trabalhando ali, é um risoto de leite, e ela usa a cachaça, o leite, o palmito e a linguiça, todos encontrados aqui no pavilhão. A Silvana, gente, ela criou também um prato, xarel a Pajé Guaçu. É um prato em homenagem a São José de Anchieta. Se quiser provar, lá em Anchieta tem o prato. Lotada. Aqui a gente tem que agradecer muito esse prato aí, mas eu quero abrir para perguntas enquanto está cozinhando. Mas me conta aqui, primeiro eu quero fazer uma pergunta. Diga. Eu aprendi que a gente não pode mexer arroz na hora que está cozinhando. Oi. O risoto é ao contrário disso. O risoto, ele precisa que a gente mexe. O risoto precisa de o tempo da gente mexendo ele para que ele não grude no fundo, que a gente não quer que ele garre no fundo, e para soltar o amido do risoto, que a gente quer um risoto bem cremoso. Então, ele só vai ficar cremoso se a gente mexer nele, tá? Ô Silvana, nós fizemos algumas edições da Exposul Gastronomia e a gente tinha uma ouvinte que acompanhava pelo YouTube, que nesse momento essa live está sendo transmitida pelo YouTube da Exposul Rural. Aí, durante toda a pandemia, a gente fez a Exposul Gastronomia e tinha uma espectadora que não perdia uma, mas ficava de lá triste porque nunca conseguia provar os pratos, porque ela estava assistindo lá do Rio de Janeiro. E hoje
ela veio a Expo Sul pela primeira Olha, vez interessante. e está aqui assistindo Ai, que a legal. aula show. Eu queria que a Keise, então, fizesse a próxima pergunta aí para nossa chefe ou algum comentário. Ah, não, tem uma pergunta. Sim. Você disse que o leite estava aromatizado com o quê? Sim. Então, boa pergunta. A gente ia chegar lá, mas... Bom dia. Deixa eu pegar para vocês aqui, olha só. O leite, ele foi aromatizado com cebola, alho, a gente colocou aipo, nós colocamos tomilho e sálvia, cenoura. Então é o seguinte, o leite, você pode aromatizar ele com todos os legumes, todas as ervas aromáticas que você quiser. Porque o segredo, seja ele com leite ou seja ele com água, para você fazer um bom caldo, um bom brodo, você tem que ter bastante aroma nesse caldo. O risoto só fica gostoso se o caldo for bom. Se o caldo não for bom, não fica o risoto gostoso, tá? A única coisa que eu não indico você a colocar são as folhas do aipo, porque ele escurece. Então, não coloca. Tá bom? Gente, para aromatizar, você vai colocar os legumes na panela, as ervas, vai colocar um pouquinho de azeite, vai deixar ele dar uma suada. Ele não pode fritar. Ele vai só começar a soltar os aromas, começar a ficar macio, mas bem duro. Eu vou colocar o leite e vou deixar ele ferver. Vou desligar e vou deixar ele quietinho lá, tomando bastante sabor, pegando bastante aroma. Aí depois eu aqueço ele de novo. Porque para eu estar colocando ele aqui, eu preciso que ele esteja quente, tá? Então vamos lá, você pegou o que você quer que aromatize, jogou, botou óleo, foi isso? Não, azeite. Colocou sempre azeite. Rapidamente, só para dar uma aquecidinha. Só para dar uma aquecidinha. E aí você joga o leite por cima. Joga o leite, isso aí. E deixa lá um tempo. Deixa ele ferver. Ferveu, desliga. Deixa até ferver. Aí depois você pode deixar ele lá uma meia horinha descansando, 5 minutos, depende do tempo que você tiver. Depende se a visita chegou na hora ou se Depende você se a tem um visita tempo. chegou. Se a visita for boa, fizer uma boa caipirinha com as cachaçinhas boas, você deixa ela lá fazer. Você vai fazer junto com ela, deixa descansando, depois você vai fazer o risoto. Combinado. Gente, olha só como esse risoto está ficando cremoso. Sem queijo, sem... Olha, outra coisa que eu quero falar para vocês. Não existe risoto com creme de leite. Risoto, ele tem que ter a cremosidade com o arroz próprio. O risoto, ele tem vários arroz. Mas o arroz próprio para risoto é o arbóreo, é o canaroli. A gente está fazendo hoje com o canaroli, que ele é uma primeira linha. O arbóreo é encontrado em quase todos os supermercados já. Antigamente era mais difícil, agora já em quase todos os supermercados já tem. Hoje a gente está fazendo um carnaroli. O carnaroli, ele pega um pouco menos de caldo. O arbóreo, ele pega mais. Ele vai ser sempre uma quantidade maior, tá? E não existe risoto de arroz agulhinha, de arroz parborizado. Isso não existe. É um arroz cremoso, você dá o nome que você quiser, mas a risoto não é, tá? Agora está chegando aquela parte meio chata, aquela parte de provar se o arroz está muito al dente, se ele vai demorar um pouco ou não. Ó, se precisar de ajuda, tá? Ok. Vamos voluntarinho aí nesse sacrifício terrível. Vamos ver. Bastante al dente ainda. Conta pra gente, chefe. O que você percebeu e qual vai ser sua atitude diante da situação? Diante da situação, o arroz está bem duro. É esperar Não tem. cozinhar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Eu acho que mais aí uns 12 minutos, mais ou menos, de fogo, para a gente começar a ir para a parte final dele. Eu tenho uma pergunta aqui a respeito do azeite. Sim. Fala, Thiago, qual que é a sua pergunta sobre o azeite? Sim, era entender se o azeite que a gente vai usar, se o tipo de azeite faz diferença, se tem que aquecer ele antes, se não tem, como que a gente usa o azeite aí? Não, o azeite, ele não tem diferença. A diferença que tem é você comprar um azeite de boa qualidade. Toda comida que tem ingredientes de boa qualidade nunca fica ruim.
Mas azeite, a gente nunca deve entrar com ele em ebulição. A gente não deve deixar fritar com azeite. Isso não existe. Porque você acaba com ele. Ele fica rançoso, ele perde a qualidade. Então, azeite é só para finalização ou início de um prato. Ele tá bem sem sal, ele tá bem doce. Sim, mas tá bem doce. Tá vendo como ele cresce? Ui, Nath, desculpa. Então esse leite aí que você está colocando, Silvana, Aham. ele já está aromatizado, né? Ah, ele tá com um perfume incrível. Se alguém quiser vir aqui sentir o perfume que tá esse leite, vai se surpreender. O arroz, ele cresce 4 vezes o tamanho dele, tá, gente? Então não tenha medo quando você for fazer, se for fazer só na hora, não tenha medo de botar pouquinho, porque ele rende muito, ele vira 4 vezes o tamanho. Mas risoto, que é risoto, quando sobra vira arantine, então nunca vai perder. Opa, não, explica isso aí. Você foi... Esse pessoal, eles são terríveis. Não, aqui, é brincadeira, viu? É um tal de degraçar, é um tal de... Como é que é? Poro de arroz. Poros, E agora, como é que é o negócio? Lá em casa, quando sobrava arroz, fazia bolinho. Você vai fazer o que com risoto? quando sobra risoto, vira arantine, que é um bolinho de risoto perfeito. Me conte, fale mais sobre isso. Então, sobrou risoto, coloca para gelar. Geralmente é dia seguinte, né? Você vai lá e faz os bolinhos. Você pode colocar um recheio dentro dele, um É bolinho queijo. também? É um bolinho também. Você empana e frita. Só que quando você abre esse arantine, ele tá cremoso por dentro. Ele tem se você botar um queijinho de boa qualidade, aquele queijo que puxa, ele é perfeito. Então, o risoto nunca Nem se precisa, perde. pô, o bolinho de arroz. Você pega aquele arroz que é só arroz, Aham. aí você tem que botar umas coisinhas nele para dar um sabor e tal Aham. para fritar. O de O risoto arantine, não. o arantine não precisa. Por quê? Tá vendo a cremosidade que ele tá aqui? Incrível. Essa cremosidade, depois que ele vai à geladeira, ele fica bem duro, ele fica bem denso. Então você já consegue formar o bolinho com ele na cremosidade que ele tá. Só Aí, dele tá frio, ele já gelado, fica aham. mais durinho, Isso, né? Fica bem durinho. Aí você faz o empanamento, faz um ovinho com um pouquinho de leite ou um pouquinho de água, passa o arantine, passa na farinha de rosca e frita. Você pode fazer o empanamento completo também, que é passa na farinha de rosca, passa no ovo, passa no trigo, passa no ovo, depois na farinha de rosca. É um empanamento completo, ele fica mais estruturado. Fica perfeito do mesmo jeito. 2 receitas, tá? Tá bom, Keise? Segura essa aí. Bom, deixa eu colocar mais um pouquinho de caldo. Tá pesado, hein, Nath? Fica pesado. Olha o tanto que a gente colocou de início, olha como ele já cresceu. Daqui a pouquinho a gente vai provar de novo para ver como ele está, se ele está bem al dente ainda ou se a gente precisa de muito mais tempo. Quer deixar o Charles mexer um pouquinho? Só. Tá bem ligadinho. O perfume tá incrível, gente. Eu acho que já tá. Pera aí.
Gente, se eu fizer um risoto na minha casa e o caldo acaba, o leite aromatizado acaba, eu termino ele com água quente, tá? Só ferve um pouquinho, bem pouquinho só para você terminar e continua. Não precisa fazer outro caldo não, tá bom? Ô Charles, vamos colocar a linguiça aí? Bora? Aqui eu já trouxe a linguiça já fritinha. Agora a gente vai acrescentar aqui para ele começar a dar gosto no risoto. Pode jogar. Só deixa eu finalizar o prato. Tem como isso ficar ruim? Não tem não, né? Só tem coisa boa aí dentro. Olha como tá cremoso. Risoto bom é risoto cremoso. Hã? Aham. Isto. Coisa linda. Jesus, é muito bom. Aí. Bota mais um pouquinho, deixa assim em cima. Isso aí. Chefe Silvana, Diga. me conta um pouquinho. Isso aí é a linguiça, né? Que você está Isso aí, adicionando. é a O que linguiça você com- fez com ela? Eu só... toda linguiça ela vem com uma capinha, né? Então a gente retira essa película e coloca para fritar. Sem Com ela óleo, ainda sem crua. nada. Com ela crua você tirou a pele. Do jeito que ela tá aqui, só tira a pele e coloca para fritar sem óleo. Porque a linguiça ela já tem Sem uma óleo? Sem óleo, ela já tem uma porcentagem de gordura, então não precisa colocar óleo, tá? Aí deixa ela ficar bem fritinha mesmo, para depois a gente jogar. Mas torradinha mesmo, Mas, crocantinha, né? No primeiro teste que eu fiz do prato, eu fiz em panela única. Fritei a linguiça nessa panela e depois dei continuidade do jeitinho que tá aqui. Ela vai ficar com um pouquinho mais de cor. Por conta daquela borrinha maravilhosa que fica no fundo da panela. Quando a Casey for lá fazer, então, junto com o Thiago, ela vai fritar a linguiça Aham. e vai deixar aquela borrinha Isso lá aí, e vai depois joga preparar um mais risoto azeite, por cima. cebola e faz nessa panela única. E é bom sempre ter uma panela com fundo mais grosso, porque risoto com panela de fundo fino queima muito fácil. Então um fundinho grosso é ótimo de panela. Olha como a panela está enchendo. Quer que eu mexa um pouco, Nath? Vai pro Charles, vai. Vamos botar um homem para mexer um pouco aqui, que a panela começou a ficar pesada. Isso, aí daqui a pouco a gente testa de novo. Se ele está al dente ou não. Eu não vou deixar ele muito al dente, porque a gente não tem esse hábito de comer comida al dente. Só a Keila que gosta, né, Keila? Eu coloquei aqui 10 litros de leite e aqui tem 2 quilos de arroz, 2 pacotinhos. Olha como ele já encheu a panela, tá quase transbordando. Olha como rende. Às vezes eu acho que é melhor a gente convidar alguém para comer risoto, rende mais. A cremosidade também, ela vem do próprio arroz, porque esse arroz é um arroz especial para risoto. Por isso que risoto você faz com arroz de especial para risoto.
que é o arbóreo, ou o carnaroli. Tem uns outrozinhos, que é o vialone. Então, o carnaroli e o arbóreo são os mais comuns que a gente encontra no supermercado, principalmente o arbóreo. Então, ele tem uma quantidade de amido maior do que o outro. Por isso que a gente não consegue dar essa cremosidade com arroz agulhinha, por exemplo. Porque ele não tem amido suficiente para dar essa cremosidade. Usa as artimanhas. Colocou o arroz adequado, só o leite já vai fazer, já Só dá um certo. leite ou um bom caldo já vai fazer esse papel. Não precisa colocar nada fora, tipo creme de leite, requeijão. O máximo que eu posso colocar aqui é finalizar o risoto com um queijo. Isso é o certo. Vamos ver? Ele está mais ou menos al dente. Agora eu vou colocar mais um pouco de caldo. Vou colocar mais um pouco de caldo. Traz o palmito, Nath. Nós já estamos caminhando para a finalização do risoto. A gente vai acrescentar palmito. Pode jogar. Pode jogar. Chefe Silvana, Sim. eu fiquei sabendo aqui que a gente tem uma outra artista aqui, que é poeta, que é tudo mais. Você fez um poema para a escola e para o risoto, é isso? Isso. Quando é muito comprido esse poema, é curtinho? Curtinho? Vem aqui pra frente, faz a gentileza. Como que é seu nome mesmo, amigo? O Antônio. Chefe, o Marco Antônio pode recitar o poema dele sobre a escola, a família, o risoto e tudo mais? Característica de Anchieta, todo mundo adora ele. Ele faz poema para a Anchieta inteira. Todo mundo gosta da presença dele porque ganha um poema. Vamos lá, poeta. Chega aqui, vem aqui pra juntinho, aqui, ó. Fica na frente dessa flor aqui. Minhas câmeras vão te dar toda a atenção. Então, poeta Marco Antônio, de Anchieta. Vamos lá. Ó, tá na hora certa, posso liberar, não é? Vamos lá. F-Tour, visita técnica em Cachoeiro. Aulas teóricas são chatas, porém são fundamentais. São bases, são pilares a formar profissionais. Independente do curso que venha optar, o candidato necessita em algo a se apoiar, como um medicamento que é muito salutar. Este é o curso técnico de restaurante e bar. A instrutora, a professora, a monitora, a influenciadora. Silvana é gente boa, muito qualificada. A F-Tour está muito bem equipada. Grandes profissionais por aqui foram passar. Puseram em prática as teorias a estudar. Vale muito a pena. Negócios foram fechar. Digo, abrir, por assim dizer. Ótimos alunos dão prazer. Aos professores vieram aprender. Aqui em Cachoeiro, numa exposição, a chefe Silvana faz uma apresentação. Um risoto suculento. Anotem com atenção.
Produtos da Expostur, leite e palmito, linguiça e cachaça. Eu não resisto. São esses os ingredientes do risoto bonito. É provar e aprovar. Também palmas bater. A instrutora Silvana é chefe para valer. Também gostaria de agradecer a diretora Elisa pelo convite a me fazer. A todos vocês pela dedicação de levar ao final essa graduação. Serviço de restaurante e bar da região. Parabéns a todos. É isso aí, uma salva de palmas para o nosso poeta. Muito obrigado, viu, Marco Antônio, pela participação aí. Vamos em frente. Então, gente, o risoto chegou no ponto. Agora, eu já desliguei, né? Desliguei o fogo e vou finalizar ele com manteiga, essa manteiga maravilhosa da Celita. Para finalizar risoto, a manteiga tem que estar sempre gelada. Quanto mais gelada, melhor. Porque ela vai criar uma textura mais cremosa e vai dar um brilho no risoto. A nossa aqui já passou um pouquinho. Não está tão gelada mais, mas a gente vai finalizar assim mesmo. Porque se ela está em temperatura ambiente, ela vai soltar mais gordura. E não vai ficar tão cremosa como deveria, tá? Então, finalização de risoto é manteiga gelada, bem gelada. Olha aí o truque da chefe, então. Uma bobagem, né? Um detalhezinho. Sim, que vai fazer parece diferença. irrelevante, mas você vai ganhar cremosidade, então. Sim, isso aí. Vai, Nath. Deixa o Charles mexer um pouquinho. Ele fica pesado pra caramba. Enquanto isso, você pega um prato lá pra mim, por favor? Você vai querer algum aluno para ajudar? Aí você chama, né? É, gente, a Exposul segue com tudo aqui. Pessoal tá salivando, eu tô vendo o chão tá até molhado aqui. De tanta gente com água na boca que tá até babando, né? Olha só, ó, tamo aqui. Quem tá... Fala a verdade, fala a verdade. Você tá até que é o arroz al dente mesmo, né? Solta esse negócio al dente, não precisa ficar muito macinho, não. Na hora que ela perguntou, eu já pensei, não, o dente tá bom. Eu tô aqui com a fome danada, tô vendo esse negócio, tô doido aqui pra comer. Mastigar faz bem pra exercitar os maxilares, né? Vai ficar bom demais. Dá pra... Olhando de longe assim, você já sente. Dá pra ter certeza que vai estar bom. Gente, eu tô vendo prato, Ai. Ó, o combinado, hein? Esse é o da foto, né? Como é que é o negócio? Quem não puder comer vai ficar olhando a foto, né? Vai assistir a live e ver a foto. Assistir a live e a foto. E fazer em casa depois. Exato. Pega a aula e cria vergonha na cara e vai trabalhar na cozinha, vai fazer o prato. Risoto é um prato interessante para o casal. Para o casal. O marido corta os temperos, coloca uma garrafa de vinho, vai tomando um vinho. Ou a cachaça, nesse caso, né? Nesse caso aqui, cachaça também combina. Rapaz, é interessante. A gastronomia, ela é muito ampla a possibilidade que ela oferece. Inclusive até
no relacionamento de casal, né? Exatamente. Você pode ir junto ao supermercado, você curte todo o processo ali, não é verdade? O importante não é a chegada, é o caminho que você faz. Sem contar que depois do risoto também o casal pode fazer o que quiser, não é verdade? Pode fazer o que quiser. Pode colocar palmito, pode colocar camarão, pode... Eu já ia fazer uma piada suja aqui. Quem bota o palmito? Quem que bota o palmito é o marido? Quem que bota o palmito depois? Deixa pra lá, esquece. Agora você deixa aí e vão servir. Ó, eu montei um prato aqui para foto. Nós finalizamos o risoto. Eu vou chamar os nossos alunos da FTUR para a gente estar fazendo degustação aí para vocês. Então, nosso prazo também já foi? O pessoal tava todo votando no risoto al dente ali. Ah, o dente, eu quero, tá bom, tá pronto. Mas, vamos lá. Vamos liberar essa degustação, porque o pessoal da dança portuguesa já tá ali, ó. Ó, o pessoal ali tá todo a caráter já. Vou só degustar agora e já foi. Fechou? A Casey, já tá combinado que a Casey é a primeira. Gente, obrigada. Esse foi um prato feito com muito carinho, especial para esse dia de hoje. Eu espero que vocês gostem. E vamos fazer degustação agora, tá bom? Então, pessoal, é pra valer, tá? A gente pode se juntar aqui. Vou formar uma filinha aqui. Onde eu formo uma filinha? Vamos formar uma filinha aqui, então, que a gente vai começar a servir a degustação do risoto. A gente está agora cumprindo a promessa. A Casey furou a fila aqui que já estava combinado que ia ser a primeira. Casey, mastiga aí com calma e dá o seu parecer, porque o pessoal está querendo saber. Só mais um pouquinho. Que espertinho, olha só. Tá escondendo o jogo, tá escondendo o jogo. Muito bom. Muito, muito bom. E o chefe? A nossa primeira estreante aqui na degustação já aprovou. Muito, 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 muito bom. É isso aí, pessoal. Quem quiser chegar aqui, essa fila aqui que vocês estão vendo, não é à toa não, hein? É a degustação do risoto da chefe Silvana da FTUR, que está aqui nos prestigiando essa noite e preparou essa aula show simplesmente deliciosa. E agora ainda por cima com direito, quem está lá assistindo lá no Japão, na Austrália, em Bangladesh ou em Hong Kong, não poderá provar.
Mas quem tá aqui é só chegar. Olha lá, poeta. Terminei, hein? Ô, gente, se eu ficar sem falar aqui por um tempo, o motivo é muito simples, tá? Eu tô provando meu risoto aqui. Daqui a alguns instantes vai começar aqui a apresentação da dança portuguesa. Vai acontecer aqui também na Arena Estúdio. E enquanto isso, o pessoal está degustando o risoto da aula show. É só chegar aqui que tem a degustação do risoto. E olha, gente, é imperdível, hein? E ó que vai acabar. Vamos chegando. A Exposul Rural 2024 foi um verdadeiro sucesso, fruto do esforço e dedicação de todos os parceiros envolvidos. A presença maciça do público, a qualidade dos expositores e a competição acirrada nas provas de cavalos, concursos leiteiros e exposições de gado girleiteiro e girolando demonstram a força e o potencial do nosso meio rural. Cachoeiro de Itapemirim se destacou como anfitrião acolhedor, recebendo visitantes de toda a região e valorizando a nossa tradição agropecuária. Em nome da organização da Exposul Rural, expressamos nossa gratidão a cada um de vocês por fazerem parte desse desafio. Recebemos cerca de 120 mil pessoas ao longo dos 4 dias, com significativos negócios concretizados. Turismo rural, agroindústrias, cafés especiais, cachaças, flores, artesanato, tratores, implementos agrícolas, carros e caminhões, tecnologia e genética foram ofertados pelos mais de 500 expositores presentes. Muitos produtores que visitaram a Exposul em busca de informação saíram contemplados pela oportunidade de adquirir conhecimento e encontrar soluções inovadoras. O público e as famílias, em busca de entretenimento, também ficaram com gostinho de quero mais. A Exposul Rural fica assim, mais uma vez, marcada como um evento inesquecível e imprescindível para o desenvolvimento do Sul Capixaba. Agradecemos especialmente à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e ao Sindicato Rural pela realização, ao Governo do Espírito Santo, através da ADERES e as Secretarias de Desenvolvimento, Mulheres, Agricultura e Ciência e Tecnologia, pelo apoio institucional e financeiro, aos nossos patrocinadores, Cicobi, Celita e Banestes, pelo investimento no agro, a todos os expositores e parceiros por tornarem possível a realização desse evento memorável que já conquistou espaço no calendário nacional. Até breve e gratidão por tudo. Tratores e boiadas, trabalho constante, terra fértil na Exposul, riqueza radiante. No campo semeamos o fruto a brotar, óleo do Espírito Santo, a Exposul.